A história começa em um palácio da antiguidade, onde um médico imperial anuncia: Majestade, o seu pulso indica que você está grávido. O imperador, ao ouvir essas palavras, fica possesso e começa a gritar: Que absurdo! Eu sou um homem! Como poderia estar grávido? O impacto de suas palavras faz com que os médicos imperiais tremam de medo. O imperador franze a testa, prestes a dizer algo mais, quando um eunuco próximo o interrompe. Majestade, acalme-se. Cuidado para não prejudicar o bebê. Furioso, ele empurra o eunuco, mandando-o calar a boca. Depois de pensar bem, ele ordena que os médicos preparem o remédio para ele se livrar da coisa em sua barriga e para não deixar ninguém saber disso. Caso contrário, cortará suas cabeças. No entanto, nesse momento, alguém cai no colo do imperador. A jovem, um tanto confusa, aponta para o rosto dele. O imperador a empurra imediatamente e pergunta em voz alta: Quem é você? Como ousa subir no telhado para me espionar? Embora a garota não soubesse o que estava acontecendo, ela prontamente explicou que estava apenas limpando as folhas que caíam no telhado. Mas, durante a limpeza, o teto rachou de repente e ela acabou caindo. A jovem, então, olhando bem para o rosto do homem à sua frente, pensou que era exatamente o mesmo rosto do protagonista descrito no livro que ela estava lendo. Então, ela ouviu alguns médicos sussurrando: Diga-me, como o imperador, um homem, pode estar grávido? Nós estudamos medicina por tantos anos e nunca prescrevemos um remédio abortivo para um homem. O outro respondeu: Fale baixo. Não deixe que ninguém ouça. Embora eles estivessem sussurrando, ela ouviu tudo e ficou chocada ao saber que o imperador estava considerando tirar o filho. Na trama original, o protagonista Li Wei era um imperador extremamente cruel e implacável. No entanto, ele se sujeitava a qualquer coisa para agradar a princesa, inclusive quando ela o traiu, engravidando de outro homem. Ainda assim, ele queria roubar a criança para criar. Mei Lin, irritada com tanta gadice do protagonista, decidiu escrever uma fanfic de 500 palavras, transformando ele em um tirano grávido. Assim ele poderia ter o filho que tanto queria, sem precisar roubar de ninguém. Logo depois, foi transportada para essa realidade. Mei Lin, suando frio, pensou: por que eu tinha que parar logo nos braços do tirano assim que cheguei aqui? Embora eu tenha conseguido lidar com a situação por enquanto, certamente ele não vai me deixar escapar tão facilmente. Pouco depois, o imperador ordenou que os médicos verificassem seu pulso novamente. Desta vez, eles chegaram a um diagnóstico diferente. Majestade, o senhor não está mais grávido. Furioso, o imperador os chamou de charlatões e ordenou que fossem levados para serem punidos por suas afirmações precipitadas. Os médicos imploraram: Majestade, sabemos que estávamos errados, por favor, tenha misericórdia. Mei Lin, testemunhando tudo, ficou pálida de medo, temendo ser a próxima. Como esperado, o imperador perguntou ao eunuco: Você conhece essa criada? O eunuco, ao olhar, imediatamente reconheceu: Majestade, ela é a serva que limpa os aposentos femininos. Acho que o nome dela é Mei Lin. Hoje, ela estava encarregada de limpar as folhas caídas no telhado. Ele olhou para o buraco que ela havia feito e, logo depois, ordenou que o responsável pela manutenção do telhado fosse punido conforme a lei. Ele então olhou para Mei Lin, que estava apavorada, e disse: Pode ir. Mei Lin rapidamente se curvou em agradecimento e correu para fora, feliz por ter sido poupada. Será que o tirano ficou mais gentil depois de engravidar? Pensou ela. No entanto, ela não sabia que o imperador podia ouvir seus pensamentos. Ele se levantou irritado. Quem está dizendo que eu sou um tirano? O eunuco o lembrou de que não havia ninguém ali, além deles dois. Ele sabia disso, mas tinha a sensação de que alguém estava falando em seu ouvido. Já era noite no palácio. Mei Lin estava deitada, prestes a dormir, quando ouviu um som e, ao abrir os olhos, viu uma grande tela à sua frente. Na tela, apareceram as palavras: O tirano morde minha orelha todas as noites. Mei Lin reconheceu o conteúdo do livro que estava lendo. Enquanto refletia, um menino sorridente apareceu e disse: Olá, anfitriã. Sou o sistema de viagem através de livro 007.
Pode me chamar de Xiaoqi. Se você quiser voltar ao mundo original, terá que completar as missões do sistema, alterando 100% da história principal. Esse espaço te permite verificar o enredo a qualquer momento. E ao pressionar o botão de pausa, poderá congelar o tempo. Além disso, quanto mais missões você completar, mais funcionalidades serão desbloqueadas. Anfitriã, você está pronta para aceitar a missão? Mei Lin sabia que não tinha escolha. Determinada, ela decidiu aceitar. Assim que ela terminou de falar, Xiaoqi anunciou: Nova missão. Aperte o peito do tirano enquanto ele estiver acordado. Mei Lin, pasma, perguntou: Você deve estar brincando, né? Mas a resposta de Xiaoqi foi como um balde de água fria. Se você conseguir, a missão será completada em 1%. Se falhar, perderá 10% dos pontos de vida. Se os pontos de vida chegarem a zero, você morrerá. No palácio, enquanto o imperador estava dormindo, Mei Lin, que estava escondida debaixo da cama, acabou adormecendo. Ela acordou de repente e, ao verificar, viu que o imperador ainda estava dormindo. Esta é a minha chance, pensou ela. Tocando no ombro dele, ela disse: Majestade, é hora de acordar. Assim que ele abriu os olhos, ela rapidamente apertou seu peito. No entanto, o imperador reagiu rapidamente e a agarrou pelo pescoço. Sendo estrangulada, ela pensava: Esse maldito imperador! Ele vai acabar me matando. O imperador, ouvindo seus pensamentos, reconheceu a voz dela e, irritado, reclamou: Ela realmente quer testar minha paciência. Como ousa me amaldiçoar? Mei Lin rapidamente pressionou o botão de pausa. Imediatamente, tudo ao redor congelou. A mão do imperador, que estava prestes a levantar seu véu, parou no ar, e a expressão rígida em seu rosto congelou. Mei Lin conseguiu se soltar, e após tossir fortemente murmurou: Um homem de verdade não deveria ser tão mesquinho. Só apertei seus peitos. Não é como se você fosse engravidar com isso. Dito isso, saiu de fininho, murmurando um Boa noite, senhor tirano. Quando ela voltou, Xiaoqi veio recebê-la dizendo: Parabéns, anfitriã, por completar a missão de apertar o peito do tirano. No entanto, Mei Lin, irritada, questionou: A primeira missão quase custou minha vida. Afinal, o que apertar o peito do tirano tem a ver com alterar a trama original? Xiaoqi respondeu alegremente: Eu também não sei. As missões são distribuídas automaticamente pelo sistema. Atualmente, você completou 1% da trama principal. O sistema também foi atualizado, permitindo não somente pausar, mas também avançar e retroceder o tempo por até 3 minutos, o que aumentar as suas chances de sobrevivência. Ela então desativou a pausa do tempo e foi dormir novamente. Enquanto se deitava, pensou: Como será a reação do tirano ao ver que a pessoa à sua frente desapareceu de repente? Ela riu sozinha, imaginando a cena. De volta ao palácio, o imperador ainda estava furioso, dizendo: Você é realmente ousada? Mas ele percebeu que não havia ninguém à sua frente. Confuso, ele se questionava se tudo não passou de um sonho, mas ao sentir a dor no peito, percebeu que não foi um sonho. Ele franziu a testa, intrigado. Como ela conseguiu entrar e sair tão discretamente? E por que eu podia ouvir sua voz sem que ela abrisse a boca? O imperador apertou os lençóis, determinado a descobrir a verdade. De repente, um barulho alto acordou Mei Lin. Era o eunuco, que entrou com os guardas e a capturou. Assustada, ela perguntou: O que está acontecendo? O eunuco, com voz severa, respondeu: O imperador ordenou que você fosse levada até ele. Ao ouvir isso, ela ficou tensa, pensando: Será que o imperador já descobriu que fui eu quem apertou seu peito? Pouco depois, ela já estava ajoelhada na frente do imperador. Apavorada, ela pensou: O botão de retroceder só pode voltar 3 minutos. Só me resta mentir para sair dessa. O imperador, com expressão séria, disse: Levante a cabeça e olhe para mim. Mei Lin, então, fez uma expressão inocente e suplicante. Mas o imperador é macaco velho para se deixar enganar facilmente. Ele começou a interrogar: Por que você invadiu meus aposentos no meio da noite? Diante da morte, Mei Lin negou: Não sei do que o imperador está falando. Eu fui dormir cedo ontem à noite.
Em seguida, virou o rosto, mostrando uma expressão desdenhosa e pensando: Você está louco? Acha mesmo que vou admitir que fui eu quem apertou seu peito ontem à noite? O imperador ficou possesso, mas logo percebeu que a boca dela não se mexia. Ele olhou para o eunuco, que aparentava não ouvir nada, chegando finalmente à conclusão de que estava ouvindo os pensamentos dela. Ele então levantou abruptamente e agarrou o pulso de Meilin, gritando: Diga-me, o que é isso? Levantando o braço dela para mostrar a marca no pulso. Ela tentou explicar. Majestade, realmente não fui eu. Isso foi causado por um galho seco. Vendo que ela ainda insistia, ele a empurrou, dizendo: Já que você não quer admitir a verdade, será punida com 100 chicotadas até falar a verdade. Ela entrou em pânico. Sabendo que não poderia enganá-lo, fechou os olhos e apertou o botão de retroceder, voltando 3 minutos no tempo. Agora, o imperador repetiu: Por que você invadiu meus aposentos no meio da noite? Meilin, percebendo que havia voltado, rapidamente corrigiu seu erro. Dessa vez, ela se curvou no chão, dizendo respeitosamente: Majestade, perdoe-me. Durante o dia, eu estava limpando, e não sei por que adormeci. Quando acordei, já era noite. Eu só queria sair silenciosamente, mas vi que Vossa Majestade não estava coberto, e fiquei preocupada que pudesse sentir frio. Então, tentei cobri-lo, mas acabei tocando em você acidentalmente. Ao ouvir isso, o imperador achou engraçado. Então eu devo agradecer? Vendo que tudo estava dando certo, Mei Lin sorriu. Não, o que é isso? Eu somente estava cumprindo o meu dever. Porém, essa resposta irritou ele, que bateu com força na mesa, quebrando uma xícara. Você acha que sou um idiota? Mei Lin virou o rosto pensando: Se eu falar a verdade, você com certeza vai me matar. Ao ouvir isso, ele gritou: Quantas vezes mais você vai ser insolente na minha presença? Ele ordenou ao eunuco: Traga a vara para puni-la. Ele então se sentou na cadeira, mas logo sentiu dor na parte inferior, o que o fez levantar rapidamente. Sua Majestade, o que há de errado? Perguntou o eunuco confuso. Olhando para baixo, ele viu um pedaço de porcelana ensanguentado. Logo em seguida, seu rosto empalideceu ao perceber que o traseiro do tirano estava encharcado de sangue. Ele então começou a gritar desesperado: O traseiro de Sua Majestade está sangrando! Chamem rapidamente o médico imperial! Nesse momento, o imperador ouviu Meilin rindo. O imperador perguntou: Está achando isso engraçado? Meilin rapidamente fingiu inocência, olhando ao redor e dizendo: Não, não. O imperador, cerrando o punho de raiva, exclamou: Como se o desrespeito de ontem já não fosse suficiente, agora você ainda zomba de mim? Parece que você perdeu o desejo de viver. Guardas, levem essa mulher e a espanquem até a morte. Meilin, já de saco cheio, levantou irritada falando: Por que você está fazendo tanto drama? Eu só apertei seu peito uma vez e ri de algo engraçado. E só por isso você vai me condenar à morte? Você está se achando demais. E saiba que não sou alguém que você pode matar tão facilmente. Assim que terminou de falar, ela apertou o botão de voltar no tempo, repetindo o processo várias vezes, se acabando de rir ao ver o imperador ser perfurado todas as vezes. Xiaoqi a alertou que continuar retrocedendo, o tempo impediria a história de prosseguir, e ela nunca poderia retornar ao mundo original. Sentindo que sua vingança estava completa, ela pressionou o botão de voltar no tempo pela última vez. Ela retornou ao momento em que o eunuco estava testando o bastão. De bom humor, Meilin correu para o imperador, exclamando: Majestade, não se sente! Tem cacos na cadeira. Você pode se machucar. Contudo, ao apertar seu peito novamente, ela acabou puxando sua roupa, sem querer, deixando seu peito exposto. Quando ele viu os cacos, entendeu que, se não fosse por ela, teria se machucado, notando um corte profundo na perna de Meilin, causado pelos cacos. O imperador ficou desconfortável e saiu de perto dela. O eunuco anunciou que o comandante dos guardas precisava falar urgentemente com o imperador. O imperador permitiu a entrada dele. Percebendo que a cena era familiar, ela se lembrou que no livro, nesse momento, uma placa cairia do teto, atingindo o imperador, o ferindo gravemente. Ao ouvir isso,
O imperador recuou imediatamente e, logo em seguida, a placa caiu bem à sua frente. O eunuco correu para verificar se o imperador estava bem. Mei Lin, no entanto, ficou desapontada por a cena não ter se desenrolado como esperava. O imperador ouviu isso e a olhou com raiva. Nervosa, Mei Lin tentou disfarçar. Majestade, o senhor está bem? Fiquei preocupada. Ele, imerso em pensamentos, se perguntou como ela sabia que a placa cairia. O imperador, então, ordenou que Mei Lin fosse levada para servir no Shinzeku, considerado um dos piores departamentos para se servir na China antiga, onde aqueles que cometiam infrações ou caíam em desgraça eram enviados. Naquela noite, ele se perguntou se tinha o poder de escutar pensamentos. No entanto, no dia seguinte, tentou ouvir os pensamentos de outras pessoas, mas sem sucesso. Decidiu, então, buscar Mei Lin novamente. Ao ser levada para Shinzeku, ela ficou horrorizada com o cheiro forte de sangue e a escuridão do lugar. Logo, como esperado, uma ama surgiu e cobrou taxas de proteção. Nesse momento, outra serva próxima a empurrou imediatamente, dizendo: Se você não tem dinheiro, não bloqueie o caminho aqui. Olhando para você, sei que só serve para limpar latrina. Então, ela tirou um punhado de prata e deu à ama, pedindo cuidados por um mês. Mei Lin, irritada, usou sua habilidade de pausar o tempo, correu até elas, pegou a prata e tirou o grampo do cabelo da ama, e colocou na mão dela. Em seguida, pressionou o botão para continuar o tempo. Quando a ama viu o grampo de cabelo, puxou imediatamente o chicote, dizendo: Você ousa roubar meu grampo e ainda tentar me subornar com ele? Após essa brincadeira, Mei Lin entregou a prata à ama, que ficou contente e disse: Vá lavar as roupas. Depois de um tempo lavando roupas, ela decidiu descansar. De repente, alguém jogou um balde de água nela. Era a mesma serva problemática. De onde você tirou dinheiro para agradar a ama? Deve ter roubado de mim. A serva empurrou Mei Lin, que, irritada, disse para ela pegar as roupas do chão. No entanto, a mulher respondeu: E daí se eu não pegar? Minha protetora é a concubina Yun. O que alguém como você pode fazer a respeito? Mei Lin viu o imperador se aproximando e pressionou o botão de pausa novamente. Shao Qi apareceu e anunciou uma nova missão. Dê um chute no peito do tirano. Completar a missão aumentará o progresso em 1%, e o sistema será atualizado novamente. Falhar resultará na perda de 10% dos pontos de vida. Mei Lin, irritada, perguntou: Você tem algum tipo de fetiche com o peito dele? Primeiro me faz apertar, agora quer que eu dê um chute? Shao Qi respondeu: Essas missões são designadas pelo sistema. Complete a missão rapidamente, ou você morrerá tanto no mundo do livro quanto no mundo real. Sentindo-se impotente, Mei Lin teve uma ideia. Ninguém disse que precisa ser eu a dar o chute nele. Ela empurrou a serva em direção ao tirano, ajustou sua postura e levantou o pé bem alto. Quando terminou, pressionou o botão para continuar. E assim que o tempo começou a se mover novamente, a serva deu um chute no peito do imperador, lançando-o longe. Essa cena chocou todos os presentes, inclusive a criada que achava que tinha muita influência. Ela se ajoelhou no chão, pedindo misericórdia. Mas já era tarde demais. O tirano ordenou que ela fosse levada. Nesse momento, ela sentiu um arrepio e, quando olhou para trás, viu o imperador caminhando em sua direção com uma expressão feroz. Ela recuou, mas acabou encurralada contra uma árvore. Essa cena lembrou a dos dramas, onde o CEO dominante confessa seu amor. Seu rosto ficou levemente corado, pensando: Ele não deve estar apaixonado por mim, certo? Mas, refletindo, percebeu algo errado. Será que ele veio aqui para acertar as contas comigo? O imperador, ao ler seus pensamentos, a encarou com um olhar assassino. Ele então se virou e disse: Perguntei ao administrador sobre você e descobri que seu comportamento tem sido bom. Por isso, desta vez, vou lhe dar a oportunidade de voltar à sua posição original. Pensando consigo mesmo, ele disse: Não posso deixar você morrer antes de confirmar se pode prever o futuro. Mei Lin, sem entender nada, pensou: Ele não deveria ser um tirano. Por que está sendo tão compreensivo? Será que ele está doente?
Ao ouvir Mei Lin chamá-lo de tirano novamente, ele ficou furioso. Virou-se e, com um olhar ameaçador, perguntou: Você ainda não vai agradecer? Quer passar a vida inteira aqui? Mei Lin respondeu rapidamente: Obrigada pela benevolência, Majestade. Ela pensou: Não importa o que aconteça, ficar viva é o mais importante. Ao voltar para o palácio, ela se deitou feliz na cama. Ao mesmo tempo, recebeu uma notificação. Parabéns, você completou a missão de chutar o peito do tirano. O progresso da destruição do enredo original aumentou em 1%, atingindo 2%. O sistema foi atualizado com sucesso, desbloqueando novas funcionalidades. Agora você pode alterar o enredo do livro. Ela respondeu surpresa. Alterar o enredo? Isso é mais útil do que apenas pausar e retroceder. No entanto, ao olhar para o painel de alterações, viu que só podia mudar uma palavra de cada vez. Xiao Qi explicou. Cada dia, você pode alterar uma palavra. Se não usar a alteração, as palavras se acumularão. Desanimada, Mei Lin respondeu. Está bem. Embora seja limitado, é melhor que nada. Xiao Qi, como de costume, a encorajou. Continue o bom trabalho. 5 dias depois, Xiao Qi informou. Você acumulou 5 palavras. Agora há uma nova missão: impedir que a protagonista seja nomeada Imperatriz Nobre, um status inferior apenas à Imperatriz. Completar a missão aumentará o progresso da destruição do enredo em 1%. Falhar resultará na perda de 10% dos pontos de vida. Ao ouvir isso, o rosto de Mei Lin se iluminou de entusiasmo. Finalmente chegou a hora da protagonista entrar em cena. No Jardim Imperial, a seleção de concubinas finalmente começou. O imperador e a imperatriz viúva já estavam sentados observando, enquanto embaixo estavam as candidatas, vestidas de maneira elegante e enfileiradas. Mei Lin estava escondida atrás de uma rocha, observando. Com um único olhar, ela reconheceu a protagonista, com uma presença muito especial. Seus gestos eram naturais, mas elegantes, e seu rosto bonito se destacava até mesmo em uma multidão. Mei Lin se lembrou de que, para não ser escolhida, se vestiu de forma modesta, mas isso a fez se destacar ainda mais. A seleção já havia começado, e do início ao fim, o imperador não havia escolhido ninguém. A imperatriz viúva ao lado dele estava ficando impaciente. Você não vai escolher ninguém? Quem você está procurando? Então, o eunuco começou a apresentar a próxima candidata. Chen Li, 16 anos, filha do supervisor do Instituto de Censores Imperiais. Ela entrou elegantemente e disse: Saudações ao imperador e à imperatriz viúva. Que Vossa Majestade e a imperatriz viúva vivam 1000 anos de felicidade. A imperatriz viúva, ao vê-la, ficou imediatamente satisfeita e comentou com o imperador. Ouvi dizer que a filha do supervisor é conhecida por sua beleza e virtude. Hoje, vendo ela pessoalmente, percebo que realmente é verdade. O que você acha? Ele, vendo a imperatriz viúva elogiando Chen Li, não ousou criticar e respondeu vagamente. Nada mal. Vendo que seus padrões eram muito altos, a imperatriz viúva ficou irritada. Para Vossa Majestade, essa beleza é apenas nada mal? Quer casar com uma fada celestial? Ele, indiferente, bebeu um gole e pensou. Será que alguém que pode prever o futuro conta como uma fada? Então, ele percebeu Mei Lin espiando atrás de uma rocha. Mei Lin, então, é lembrada pelo sistema. Você ainda tem uma missão a cumprir. A imperatriz viúva então perguntou a Chen Li qual seu livro favorito. Ouvindo isso, Mei Lin imediatamente usou a habilidade de modificar o enredo, mudando o nome do livro para um romance erótico chamado O Prumo e a Fênix no Vaso de Ouro. Ao ouvir isso, ambos ficaram surpresos. Observando a cena que ela mesma criou, Mei Lin não pôde deixar de rir, pensando que isso iria irritar a imperatriz viúva. Entretanto, o tiro saiu pela culatra. A imperatriz viúva apenas tossiu e disse: Você é muito honesta. Embora não seja um livro apropriado, ler ocasionalmente não faz mal. Mei Lin, vendo isso, questionou. Essa é a aura da protagonista? Dizer na frente de todos que gosta de ler literatura erótica e ainda ser elogiada?
A imperatriz viúva, ainda insistente, sugeriu ao imperador: ela não é ruim. Que tal nomeá-la imperatriz nobre? Ele, no entanto, recusou. Há regras. As novas concubinas não podem ter um status muito alto. A imperatriz viúva então sugeriu que Chen Li mostrasse seus talentos. Se fosse particularmente excepcional, seria possível fazer uma exceção. Ao ouvir isso, Mei Lin imediatamente pausou o tempo. Afinal, no livro, foi por causa desse momento que o imperador desenvolveu uma certa simpatia por Chen Li. Olhando para o botão de alterar o enredo, ela viu que restavam apenas 2 palavras. Voltando à realidade, Chen Li se aproximou, dizendo: estudei dança por alguns anos e gostaria de mostrar minhas habilidades ao imperador e à imperatriz viúva. Ao ouvir a palavra dança, a expressão da imperatriz viúva ficou desconfortável. Antes que ela pudesse reagir, Chen Li começou a exibir uma série de movimentos de dança. A imperatriz viúva, sem palavras, não conseguiu encontrar nada para elogiar na dança e decidiu permitir que Chen Li permanecesse no palácio, mas somente como concubina. Chen Li se curvou em agradecimento, embora não estivesse realmente satisfeita. No entanto, ao se curvar, a calça de Chen Li rasgou, e Mei Lin, sem conseguir se controlar, começou a dar gargalhadas. Seu riso ecoou, chamando a atenção de todos. O imperador reconheceu a voz dela, e a imperatriz viúva, já irritada, ficou ainda mais furiosa. Quem está rindo às escondidas? Quando foi pega, Mei Lin ficou nervosa. Afinal, isso poderia resultar em decapitação. Como esperado, a imperatriz viúva imediatamente ordenou que seus subordinados a levassem para ser executada. No entanto, antes que a levassem, o imperador interveio em sua defesa. Afinal, ele ainda esperava que Mei Lin pudesse prever o futuro para ele. Isso fez a imperatriz viúva sentir-se envergonhada. Afinal, até mesmo lidando com uma simples criada, o imperador tinha que ir contra ela. Mei Lin, ouvindo a discussão familiar, pensou: por que o tirano me salvaria? Será que ele realmente se apaixonou por mim? Ao ouvir isso, como sempre, ele ficou furioso. A cena foi vista pela imperatriz viúva, que ficou ainda mais irritada. Essa mulher não pode ficar. Levem-na daqui. Chen Li então decidiu intervir. Ela apenas riu. O que há de errado nisso? Mei Lin pensou. Essa protagonista é realmente um anjo. Mesmo eu rindo dela, ela ainda está me defendendo. Então, Chen Li implorou à imperatriz viúva que, se ela estava realmente irritada, ela estava disposta a aceitar o castigo. O imperador também ajudou Mei Lin, dizendo: as moças aqui presentes são todas filhas de altos oficiais. Se isso se espalhar, inevitavelmente prejudicará sua imagem. A imperatriz viúva, suando frio, concordou com o pedido e poupou a vida de Mei Lin. Ela, colocando a mão no peito, ficou aliviada de sair com vida. Nesse momento, Chen Li a chamou. Mei Lin olhou para trás e viu a serva ao lado dela. Ela lembrou que, na história, essa serva cresceu com Chen Li, mas no final a traiu e foi executada pelo imperador. Mei Lin a cumprimentou. Chen Li a levantou gentilmente, com um sorriso no rosto. Vendo isso, Mei Lin pensou que a protagonista tem uma natureza gentil e virtuosa, que, inicialmente, a fez conquistar o amor de muitos, mas depois, sua bondade excessiva a transformou em uma tola. Mesmo quando alguém quase a matou, ela ainda perdoou. Mei Lin lembrou da cena no livro, onde o protagonista secundário falava sobre querer ter um filho com ela. E quando o imperador descobriu a gravidez, ela ainda defendeu o amante. Pensando nisso, Mei Lin franziu a testa, achando a construção da personagem totalmente ilógica. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz alta da serva. Você ainda está aí parada? Se não fosse pela ajuda da minha senhora, você teria morrido. Você não vai agradecer? Fazendo uma reverência, ela disse: agradeço à jovem senhora por salvar minha vida. De forma arrogante, a serva respondeu: essa é a sua maneira de agradecer? Não há um pingo de sinceridade. Mei Lin, sem paciência, cantou a famosa música Obrigado, deixando a serva sem palavras. Deitada na cama,
Meilin pensava que precisava ficar próxima da protagonista para aumentar suas chances de sobrevivência. Decidida, ela saltou da cama e correu até a porta para encontrar o chefe dos eunucos e suborná-lo para permitir que ela servisse Chen-Li. Mas, assim que abriu a porta, deu com a testa no peito do imperador. Ela imediatamente saudou o imperador, mas ele nem ligou e já foi entrando no quarto perguntando: Hoje eu salvei você. Não tem nada a dizer? Mei Lin se ajoelhou no chão e agradeceu ao imperador por salvá-la, mas em seu coração pensava: ele é tão cara de pau, quem me salvou foi a Chen Li. O imperador, apertando o punho com raiva, pensava que precisava se controlar. Afinal, ela poderia ser útil. Ele então respondeu: Essa é sua forma de me agradecer? Mei Lin pensou: Ah, faça-me o favor. Eu me curvei para você, isso não é suficiente? Nem quando fui ao túmulo do meu avô fui tão humilde. O imperador, já perdendo a paciência, respondeu: Estou te dando uma chance de agradecer. De agora em diante, você irá me servir diretamente. O imperador estava orgulhoso. Afinal, ele considerava que servi-lo era uma bênção para uma simples serva como ela. Mei Lin, no entanto, embora estivesse sorrindo, não estava nem um pouco feliz, pensando nas desvantagens de servir ao imperador. No calor, terei que abaná-lo. E até para preparar uma simples xícara de chá, é necessário medir a temperatura exata da água. Será exaustivo. E ao mínimo erro, posso ser executada. Tentando se fazer de coitada, ela disse: Sou um pouco desajeitada. Temo não conseguir servir Vossa Majestade adequadamente e, no final, causar problemas. Seria melhor se Vossa Majestade me designasse para servir ao lado de Chen Li. Ao ouvir isso, o imperador perguntou: Você tem algo contra Chen Li? Afinal, mesmo sabendo que é desajeitada, ainda quer servi-la? Mei Lin ficou sem palavras, tentando encontrar uma explicação. O imperador pensou que deixá-la servir Chen Li também era uma boa escolha. Afinal, depois de todos os pensamentos absurdos que já teve que ouvir, se ficar perto dela o tempo todo, cedo ou tarde irá enlouquecer. Feliz com o resultado, ela agradeceu. Assim que ele saiu, ela exibiu um sorriso maligno, pensando: se for para eu me apoiar em alguém, que seja na pessoa com mais sorte. Eu não sobreviveria até o fim se dependesse de você. Afinal, além daquela parte, o que mais em você é grande? Ao sair do local, o imperador ouviu esse último pensamento atrevido e ficou intrigado. Já sentado no seu palanquim, ainda refletia sobre o comentário provocador dela. Além daquela parte, o que mais em mim é grande? Após ponderar, seu rosto ficou vermelho, finalmente entendendo o que ela quis dizer. Sentindo-se violado, ele pensou: naquela noite, além de apertar meu peito, o que mais ela fez comigo? Nesse momento, o eunuco lembrou o imperador. Majestade, hoje é o aniversário da imperatriz. Vossa Majestade prometeu visitá-la no palácio esta noite. Relutante, ele lembrou-se do compromisso. Embora não quisesse ir, decidiu comparecer para evitar problemas com a imperatriz viúva. Naquela noite, ele foi ao palácio da imperatriz, onde ela o serviu durante o jantar, lançando olhares insinuantes. No entanto, sem perceber o clima romântico, ele perguntou diretamente: Você está com algum problema nos olhos? Vou chamar o médico para examinar você. No dia seguinte, logo de manhã, o eunuco lembrou ao imperador sobre as novas concubinas selecionadas ontem. A essa altura, já deveriam ter ido cumprimentar a imperatriz. O imperador pensou nisso. Ah, não acho que haverá problemas hoje. Afinal, Chen Li certamente não levou aquela mulher louca para ver a imperatriz. Então, percebeu que havia esquecido a roupa formal ontem e pediu para o eunuco ir ao armazém buscar, sabendo que com certeza iria se atrasar para a corte. No entanto, ao contrário do que ele imaginava, ela realmente foi levada, e agora se escondia atrás de sua senhora, curiosa, esperando a chegada da imperatriz. Mei Lin, preocupada, murmurou: Será que a imperatriz está atrasada de propósito para intimidar as novas concubinas? Chen Li, sem dar atenção a isso, cochichou para Mei Lin: Acabei de entrar no palácio. Se eu cometer algum deslize, por favor, me avise.
Mei Lin imediatamente concordou com um sorriso. Em seguida, a imperatriz finalmente chegou, com suas damas de companhia a acompanhando de maneira imponente. Quando se sentou no trono, todas as concubinas rapidamente se ajoelharam e a saudaram. Que a imperatriz viva milhares de anos. A imperatriz, tocando nas costas para dar a entender que estava dolorida, disse: Levantem-se. Logo depois, Van Fi, uma das concubinas, começou a bajulá-la. Ontem foi o seu aniversário. Certamente passou a noite com o imperador, certo? Ouvi dizer que hoje de manhã ele chegou atrasado na corte. Van Fi tapou a boca, fingindo vergonha por fazer tal comentário. Mas continuou a elogiar. Nós, concubinas, passamos nossos dias no palácio, solitárias, aguardando uma visita. Somente a imperatriz é agraciada com tamanha sorte. Essas palavras chegaram aos ouvidos da imperatriz nobre, que, desconfortável, lançou um olhar de desaprovação à imperatriz. A imperatriz riu, ignorando a provocação, e respondeu: Chega desse assunto! Hoje temos várias irmãs que acabaram de ingressar no palácio. Vamos evitar esses comentários embaraçosos. Voltando-se para as novas concubinas, ela fez alguns elogios falsos. Todas vocês são tão belas, encantadoras como flores. Me fazem lembrar de quando entrei no palácio. Ao ouvir isso, a imperatriz nobre, que já estava irritada, aproveitou para provocar. Vossa Majestade já passou dos 26 anos, sendo 2 anos mais velha que o imperador. Como você pode se comparar com essas jovens? A expressão da imperatriz escureceu, mas ela se conteve e não disse nada. Então Chen Li, ingenuamente, se meteu na conversa. Sua Majestade, a imperatriz, é a mãe do império, graciosa e cuidadosa, como uma flor de peônia, bela e digna. Nós, concubinas, ainda inexperientes, temos muito que aprender com a imperatriz. Embora a imperatriz tenha se agradado com as palavras, Mei Lin notou a expressão de fúria da imperatriz nobre, o que com certeza havia colocado um alvo nas costas de Chen Li. Neste momento, o eunuco chegou com presentes e se dirigiu à imperatriz. Vossa Majestade, ontem o imperador preparou esses presentes, mas não pôde trazê-los. Hoje estou aqui para entregá-los a você. A imperatriz agradeceu com um sorriso, mas o eunuco também acrescentou. Ontem, o imperador estava tão ocupado com os assuntos do império, e por isso, após a refeição, precisou retornar ao trabalho. Apesar disso, ele se importa muito com a imperatriz e espera que você não se aborreça por isso. Isso fez a imperatriz nobre cair na gargalhada. Ela aproveitou para zombar. Será que foi realmente pelo imperador ser tão ocupado que ele não desejou passar a noite com Vossa Majestade? Já se perguntou o porquê disso? A imperatriz ficou sem reação. Logo, a imperatriz nobre se voltou para Chen Li, alfinetando. Você disse que tem muito a aprender com a imperatriz. Eu me pergunto se você também quer aprender a mentir? Chen Li se manteve calma e respondeu. Eu ouvi de meu pai que o imperador jamais deu presentes às concubinas, nem mesmo em seus aniversários. Essa resposta fez a imperatriz nobre perder a paciência, e ela ergueu a mão para bater nela, exclamando: Quem você pensa que é para falar enquanto eu converso com a imperatriz? Nesse instante, Mei Lin recebeu uma notificação do sistema. Nova missão: interromper o desenvolvimento do relacionamento entre os protagonistas. Completar a missão aumentará o progresso da destruição do enredo em 1%. Falhar resultará na perda de 10% dos pontos de vida. Mei Lin então pausou o tempo para pensar em uma solução e lembrou que, na história original, o imperador viu Chen Li sendo intimidada, o que fez com que ele desenvolvesse simpatia por ela. Então, Mei Lin decidiu: contanto que Chen Li não leve o tapa, tudo ficará bem. Assim, ela moveu Chen Li para o lado, pensando: enquanto ela estiver nesse lugar, não pode ser atingida. Mas, ao apertar para o tempo continuar, ela esqueceu de sair da frente também, fazendo com que ela levasse o tapa. Logo em seguida, a entrada do imperador foi anunciada. Ele entrou com sua presença imponente e gentilmente tocou o rosto de Mei Lin e perguntou: Você está bem? Mas, ao perceber que estavam sendo observados, o imperador rapidamente soltou o rosto dela.
Afinal, qualquer cuidado excessivo só faria com que Mei Lin também se tornasse um alvo. Então, o imperador mudou de atitude e mandou Mei Lin se desculpar com a imperatriz nobre e não causar mais problemas. Mei Lin ficou furiosa, mas mesmo assim pediu desculpas. A imperatriz nobre riu com uma expressão forçada e disse que não se importava. Em seguida, rapidamente se aproximou do imperador e disse: Não entenda errado. Eu geralmente sou muito gentil. No entanto, o imperador não queria ouvir tolices e saiu rapidamente, sem olhar para trás. A imperatriz tossiu, atraindo a atenção de todos, e imediatamente começou a designar seus respectivos lugares. Ela então informou que a consorte do An concordou em compartilhar seu palácio com Chen Li. A consorte do An acenou com a cabeça e, sorrindo, respondeu: O grande palácio é muito solitário para morar sozinha. Será mais animado com minha irmã lá. Na história original, a consorte do An parecia gentil na superfície, mas por dentro ela era profundamente cruel. Mei Lin então pensou: Agora, a trama mudou e teremos que viver com a consorte do An. Quem sabe o que acontecerá? Quando todos deixaram o palácio, Chen Li, vendo o palanquim da imperatriz nobre passando, imediatamente se curvou em saudação. Você é tão compreensiva e agradável. Não admira que Sua Majestade goste de você. Colocar você em tal posição é um desperdício. O tempo no palácio é longo, mas seus bons dias ainda estão por vir. Depois de dizer essas palavras, a imperatriz nobre acenou para que a levassem embora. Mas, logo depois de ir uma curta distância, ela de repente gritou: O que você está fazendo? Quer me sacudir até a morte? A dama de companhia, ao lado da imperatriz nobre, imediatamente apontou para Mei Lin, acusando-a falsamente de tentar derrubar o palanquim. Então, ela se lembrou da cena anterior e percebeu que a imperatriz nobre com certeza viu como o imperador a tratou. E deve estar com muita inveja. No entanto, Mei Lin sorriu, não se importando. Afinal, ela poderia simplesmente voltar no tempo. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Chen Li interveio. Imperatriz nobre, eu vi claramente que foi um erro causado por um problema no palanquim. Mei Lin nem sequer encostou em você. A imperatriz nobre então sorriu satisfeita por Chen Li ter mordido a isca e disse: Como uma criada teria tanta audácia? Você mandou ela fazer isso, não foi? Chen Li então tenta argumentar. Nobre consorte, por favor, acalme-se. Se tiver algum problema comigo, pode resolver comigo. Não precisa punir essa pequena criada assim. No entanto, a imperatriz nobre não era uma adversária fácil e deu um tapa no rosto de Chen Li. Você é atrevida! Está dizendo que eu a acusei falsamente? No harém, fora a palavra da imperatriz. A minha palavra é a que vale. Hoje, você ousou me desafiar várias vezes. Parece que precisará ser ensinada. Ela levantou a mão para dar outro tapa, mas Mei Lin, com um golpe poderoso, a lançou contra a parede. Quem ousa? Ela gritou, tentando suportar a dor. Ela então chamou os guardas. Como você ousa me bater? Você é um nada! Alguém arraste essa criada para fora e a desmembre. Mei Lin riu e voltou 3 minutos no tempo. A imperatriz nobre ainda estava no palanquim, com um sorriso sarcástico. Mas dessa vez, rapidamente, puxou Chen Li para trás, dizendo: Assim, se o palanquim da imperatriz nobre começar a balançar, não teremos nada a ver com isso. Como esperado, assim que passaram, o palanquim começou a balançar de novo. Mesmo vendo que elas estavam longe, a imperatriz nobre insistiu que foram elas as culpadas. Nesse momento, a consorte do An se aproximou. Imperatriz nobre, o que aconteceu? Mei Lin então teve uma ideia para se safar dessa. Ela usou a habilidade de mudar o diálogo para fazer consorte do An dizer: Imperatriz nobre, ela acabou de entrar no palácio e não entende as regras. Tenha paciência, por favor. A imperatriz nobre ficou com o rosto sombrio e começou a discutir com a consorte do An. Você acha que, só porque tem o apoio da imperatriz, pode ser insolente comigo? Hoje vou te mostrar quem manda aqui. Enquanto as duas brigavam, Mei Lin e Chen Li fugiram rapidamente da cena. Já no palácio, Mei Lin foi abordada pela serva folgada chamada Fang,
que jogou uma pilha de cobertores para ela e ordenou: Não fique aí parada, vá trocar as cobertas de cama. Mei Lin olhou para ela com desgosto. Todas somos criadas. Por que esse ar de superioridade? Logo depois, Chen Li apareceu e disse a Fang: Vá cuidar de suas tarefas. Tenho algo para falar com Mei Lin. Fang, insatisfeita, perguntou: Senhora, o que você precisa falar com ela? Chen Li sorriu gentilmente. Fang, você sempre cuidou das minhas roupas de cama. Ela acabou de chegar e não me conhece tão bem quanto você. Então agradeceria se você fizesse isso. Tudo bem, senhorita. Eu trocarei as roupas de cama. Enquanto Fang começava a arrumar a cama, Mei Lin foi puxada por Chen Li para sentar e conversar. Como você sabia que haveria problemas com o palanquim da Imperatriz Nobre? Mei Lin sorriu e respondeu, mentindo sem piscar. Eu apenas adivinhei. Hoje, quando você ajudou a Imperatriz, sabia que a Imperatriz Nobre causaria problemas. Ela não deixaria nada passar facilmente. Chen Li, tocada, segurou a mão de Mei Lin. Eu espero que você me ajude assim também, futuramente, Mei Lin, nervosa, disse. Eu costumava servir no palácio do imperador, então aprendi a observar as expressões das pessoas e a entender as regras do palácio. A senhora está me superestimando. Então, Chen Li derramou algumas sementes de melancia douradas de sua bolsa e ofereceu a Mei Lin, dizendo: Este é meu presente de boas-vindas para você. Se trabalhar bem, vou recompensá-la frequentemente. Enquanto ambas conversavam, Fang, visivelmente irritada, afastou as mãos de Chen Li e com desdém aconselhou: As pessoas são difíceis de entender. Ninguém no palácio é confiável. Não seria melhor enviá-la para espionar alguma concubina? Chen Li respondeu que não faria isso. No entanto, Fang, já impaciente, pensou: Vou lidar com você eu mesma. Mei Lin recebeu a informação do sistema de que Fang planejava roubar a bolsa de sementes de Chen Li e colocá-la em seu quarto. Com um sorriso maquiavélico, Mei Lin murmurou para si mesma: Você realmente quer se meter comigo? À noite, como esperado, Fang entrou sorrateiramente no quarto de Chen Li e procurou por toda parte, mas não encontrou a bolsa. Onde está a bolsa da minha senhora? Alguém já deve ter pego. Com um sorriso triunfante, ela pensou: Não importa quem pegou, o importante é que Mei Lin vai levar a culpa. Do lado de fora, Mei Lin já havia parado o tempo e estava pensando seriamente onde esconder a bolsa. Então, encontrou um lugar e sorriu maliciosamente. Aqui vai ser perfeito. Depois de tudo feito, Mei Lin decidiu criar um álibi. Ela foi até a árvore onde as cigarras estavam e chamou as outras servas. Essas cigarras estão muito barulhentas. Tragam a vara aqui. O imperador estava passando pelo palácio quando ouviu a voz de Mei Lin. Ele olhou pela porta e viu Mei Lin alegremente segurando uma vara, capturando cigarras. O imperador ficou fascinado por ela e corou um pouco, embora estivesse longe demais para ouvir seus pensamentos. Momentos depois, Chen Li saiu e disse: Venham aqui. Precisamos ter uma conversa séria. Depois de reunir todos os servos, Chen Li perguntou: Alguém viu minha bolsa? Estou aqui apenas há um dia e já tem alguém de mãos leves nesse palácio. Quem pegou, devolva antes que eu tenha que informar ao departamento interno e causar um grande problema. Mei Lin imediatamente respondeu em nome de todos. Há pouco, o barulho no jardim estava muito alto. Eu temi que incomodasse o descanso da senhorita. Então usamos uma vara para capturar todas as cigarras. Kiki concordou. É verdade. A senhorita estava dormindo. E todas nós estávamos juntas. Ninguém foi ao seu quarto. Nesse momento, o servo lembrou. Acho que vi Fang entrando no seu quarto, mas tenho certeza que ela não pegaria nada. Mei Lin, então, olhou para Fang com desdém e disse: Nós confiamos na integridade de Fang, mas ela deveria provar sua inocência. Fang, ressentida, retrucou: Eu não fiz nada. Por que tenho que provar minha inocência? Chen Li, seguindo as regras, concordou. Ela está certa. Deixe que revista em seu quarto. Fang, confiante, concordou. Afinal, sabia que a bolsa não estava com ela. Todos começaram a se mover em direção ao quarto de Fang. O imperador, por sua vez, enquanto se escondia atrás da porta, pensava consigo mesmo. Obviamente sou um imperador.
Por que estou escondido aqui como um stalker? Ele então deu ordens ao eunuco. Esta noite, Chen Li irá me servir. Diga a ela para trazer a criada chamada Mei Lin também. Depois de algum tempo procurando no quarto de Fang, um servo encontrou a bolsa entre as roupas sujas. Chen Li imediatamente confrontou Fang. Por que você fez isso? Ela, é claro, negou fervorosamente. Senhorita, eu juro não fui eu. Fang, nervosa, começou a acusar todos. Eu sei! Foram vocês! Com certeza roubaram a bolsa da senhorita para me incriminar. Mei Lin manteve a calma e disse: Todos nós começamos a trabalhar juntos hoje. Você não fez nada contra nós. Por que faríamos isso com você? Fang, sem querer dar o braço a torcer, agarrou o colarinho de Mei Lin e gritou: Sua maldita! Você deve estar por trás disso! Chen Li interveio rapidamente. Pare com isso! Fang, assustada, começou a chorar. Senhorita, realmente não fui eu. Antes de dormir, fui ao seu quarto. Sentei na sua cama. Talvez a bolsa tenha caído em mim sem eu perceber. Chen Li, com o coração amolecido, a abraçou e consolou, dizendo a todos: Isso foi apenas um mal-entendido. Podem ir trabalhar. Mei Lin, desapontada, pensou consigo mesma. Que santa! Não faz nada direito. Do que adianta tanta misericórdia se no final ela vai te trair? Quando tudo parecia resolvido, o eunuco entrou anunciando: Parabéns, concubina Chen Li. Esta noite, Sua Majestade escolheu você. Por favor, prepare-se rapidamente. Mei Lin, ao ouvir que o imperador também requisitou sua presença, ficou petrificada. Vendo que Chen Li estava infeliz, Fang disse: Talvez o irmão Su já não esteja mais entre nós. Você precisa seguir em frente. Mesmo que ele sobreviva ao campo de batalha, você já é a concubina do imperador. Vocês nunca poderão ficar juntos. Essas palavras fizeram Mei Lin recordar que o namorado de Chen Li se chama Su Shiran, e ele é o protagonista secundário. Há 2 anos, ele foi enviado para a guerra, e desde então, ninguém sabe se ele está vivo ou morto. Pela lei da dinastia vigente, oficiais de terceira posição ou superior, com filhas solteiras em idade de casar, eram obrigadas a participar da seleção imperial a cada 3 anos. Sendo filha de um oficial de primeiro escalão, Chen Li não teve escolha. Se recusasse, sua família inteira seria condenada. Mas por uma reviravolta do destino, Su Xinran não apenas sobrevive como retornaria em glória. Ele vai ascender ao posto de um dos 9 grandes comandantes do império. Seu retorno, inevitável, formaria o triângulo amoroso entre os protagonistas. Chen Li então decidiu fingir que estava doente e pediu para Mei Lin informar o eunuco que ela não poderia comparecer naquela noite. Ao ouvir isso, o imperador pensou que, se Chen Li não viesse, Mei Lin também não poderia comparecer. Com raiva, ele bateu na mesa e declarou: Doente ou não, ela virá. Não admitirei desobediência. O eunuco rapidamente transmitiu a ordem do imperador para Mei Lin. Chen Li, ao ouvir tudo, ficou devastada. Chen Li então perguntou com uma expressão triste: Mei Lin, você tem alguém que você gosta? Não, estou solteira. Que sorte a sua! Quem não ama não sente dor. Já era noite no palácio, e Mei Lin estava cochilando do lado de fora quando ouviu um grito vindo do quarto. Curiosa, ela se aproximou da porta para ouvir melhor. O que está acontecendo? Por que Chen Li gritou tão alto? Será? Majestade, por favor, tenha misericórdia! Chen Li implorou. O imperador, com o corpo suado, respondeu de maneira sedutora. Estamos apenas começando. Mei Lin visualizou essa cena enquanto reprimia um sorriso atrás da porta. Quando a porta se abriu, ela novamente deu de cara com o peito do imperador. Mei Lin, então, viu o rosto suado do imperador, que parecia cansado, mas estranhamente atraente. Ao espiar pela porta, ela viu que Chen Li estava pulando e se exercitando vigorosamente. A cena era tão absurda que Mei Lin ficou boquiaberta. Uma noite tão bela e eles estão fazendo exercícios? Você estava espionando? Perguntou ele com um tom severo. Assustada, ela rapidamente explicou. Não, não! Eu estava cochilando encostada na porta e não ouvi nada. Sua senhora está doente. Achei que suar a faria melhorar. Então a fiz se exercitar um pouco. Mei Lin concordou rapidamente.
Entendo, Sua Majestade é muito atencioso. Se me permite, eu gostaria de me retirar agora. Mas o imperador não estava disposto a deixá-la ir tão facilmente. Ele a agarrou pelo colarinho e a puxou de volta, dizendo com um sorriso malicioso: Ela está doente e não pode me servir hoje. Mas você parece estar perfeitamente saudável. Mei Lin tentou protestar. Vossa Majestade, eu sou apenas uma serva humilde, indigna de sua atenção. O imperador, porém, apenas bateu em sua cabeça com o documento e disse: Já que você sabe que não é digna de mim, pare de pensar tanta besteira. Leia isso para mim. Mei Lin pegou os documentos, mas hesitou. Sabia que ler documentos secretos imperiais era um crime grave, punido com a morte. O imperador, percebendo seu medo, disse calmamente: Leia, eu não a punirei. Meus olhos estão cansados, estou com preguiça de ler. Além disso, você é uma covarde. Mesmo que leia algo importante, tenho certeza de que não ousará contar a ninguém. Que imperador preguiçoso, pensou Mei Lin. Não é de admirar que seu reino será destruído e ele terá uma morte miserável. Este é um relatório do Instituto Médico Imperial. Perguntam se Vossa Majestade tem se alimentado bem ultimamente, se ainda tem problemas com gases e se as hemorroidas voltaram. Ao ler isso, Mei Lin mal conseguiu segurar o riso. Envergonhado, ele ordenou que passasse para o documento seguinte. Ao abri-lo, sua expressão tornou-se séria. O oficial Nanyu, do Sul, relata que as enchentes estão piorando. Ele solicita ajuda imperial urgente. Ela imediatamente reconheceu esse evento. Na história original, o Sul sofreria uma catástrofe devido à incompetência do tirano. Na época, o imperador enviou um general, chamado Kai Feng, para liderar as tropas de socorro, junto com 32 mil taéis de prata para ajuda humanitária. Mas Kai Feng, ganancioso, desviou os fundos e fugiu, deixando a região à própria sorte. Quando novas tropas finalmente trouxeram suprimentos, já era tarde demais. O sul estava devastado, coberto por cadáveres e ruínas. Foi esse evento que selou a ruína do imperador, fazendo-o perder o apoio do povo. Naquela época, senti pena dele por ser mal compreendido. Mas agora que vejo sua preguiça e descaso, bem, talvez ele merecesse. Ouvindo os pensamentos dela, o rosto do imperador ficou vermelho de raiva. Enquanto pensava, Kai Feng, quem diria que você fosse uma pessoa tão traiçoeira? Ainda refletindo sobre isso, ele estendeu a mão para pegar o memorial. Foi nesse momento que Xiaoqi anunciou: Você tem uma nova missão de cutucar o nariz do tirano. Recompensas e penalidades habituais se aplicam. Está brincando comigo? Pedir para cutucar o nariz do imperador? Eu nem sei se vou conseguir completar essa missão, mas tenho certeza de que direi adeus a este mundo se tentar. O sistema, indiferente, respondeu: As missões não podem ser recusadas. Então, anfitriã, faça o seu melhor. Ela olhou para o imperador, focando seus olhos no nariz dele. Respirou fundo e pensou: Já que eu não tenho escolha, é melhor chutar o pau da barraca mesmo. Vossa Majestade, olhe para mim. Assim que o imperador virou o rosto, Mei Lin agiu rapidamente, cutucando o nariz dele. Antes que o imperador pudesse reagir, ela apertou o botão de retroceder o tempo. Ela voltou ao momento em que o imperador havia pedido o memorial. Convencida de que havia concluído a missão com sucesso, Mei Lin sorriu vitoriosa. No entanto, Xiaoqi apareceu novamente. Missão falhou. Ao retroceder o tempo, o progresso da missão também foi revertido. Se não for concluída nos próximos 5 minutos, será considerada um fracasso e 10% da sua força vital será deduzida. Nesse momento, ela ouviu um zumbido de mosquito. Ela o capturou entre os dedos e o esmagou sem piedade, pensando: Ah, como eu gostaria que esse mosquito fosse o sistema. De repente, uma ideia absurda surgiu em sua mente. Vossa Majestade, olhe para mim. Quando o imperador virou novamente, Mei Lin cutucou seu nariz, mas dessa vez rapidamente mostrou o mosquito esmagado na ponta do dedo. Esse mosquito é audacioso. Ousou sugar o sangue real de Vossa Majestade. Felizmente, esta humilde serva foi rápida e conseguiu protegê-lo desse ataque traiçoeiro. O imperador se levantou, uma expressão sombria.
Mei Lin sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por que esse tirano está me olhando assim? Será que ele não acredita em mim? Minha atuação foi impecável. Eu seria um tolo se acreditasse em você, pensou ele, esboçando um sorriso. Devo admitir que seus reflexos são impressionantes. Com esse talento, seria um desperdício não usá-lo. A partir de hoje, quando eu for dormir, você deve estar aqui para caçar mosquitos para mim. Ela abriu a boca para protestar, mas o imperador pressionou suavemente seus lábios com o dedo. Se eu for picado por um mosquito, sua voz soou baixa e ameaçadora. Vou ordenar que cortem sua cabeça. Mesmo contrariada, Mei Lin não teve escolha senão se sentar e começar a abanar com um leque, resignada com seu destino cruel. Nesse momento, o sistema notificou que a missão havia sido concluída. Além disso, uma nova funcionalidade foi desbloqueada. Uma loja de conveniência. Curiosa, Mei Lin abriu a interface e ficou surpresa ao ver diversos itens modernos disponíveis para compra. Enquanto deslizava pela tela, seus olhos brilharam ao encontrar um repelente de mosquitos. Isso vai facilitar minha vida, disse animada. Porém, o sistema explicou que os produtos não podem ser comprados com dinheiro comum, apenas com fios de cabelo do protagonista masculino. Então são 3 fios de cabelo do imperador, por um repelente de mosquitos? Com grande entusiasmo, ela percebeu que o cabelo do imperador era uma verdadeira mina de ouro. Pensando nisso, Mei Lin apertou o botão de pausa, se preparando para arrancar o máximo de fios de cabelo possível, quando Xiao Qi a alertou. Cabelos arrancados durante o tempo pausado não podem ser usados como pagamento. Ao ouvir isso, Mei Lin ficou decepcionada, porém logo teve uma ideia. Ah, é mesmo? Não preciso arrancar o cabelo dele, pessoas perdem cabelos naturalmente. Convencida de sua nova estratégia, Mei Lin pressionou o botão de continuar o tempo e rapidamente encontrou um fio de cabelo, pensando que haveria mais sob o travesseiro. Entretanto, ao procurar, essa movimentação despertou o imperador, que se sentou sobressaltado, perguntando: O que você está fazendo? Mei Lin, tentando disfarçar, pediu para ele não ficar zangado, pois ela estava apenas pegando mosquitos como ele havia ordenado. Ele não se deixou enganar e respondeu indignado. Se eu não soubesse que estava pegando mosquitos, teria pensado que estava cavalgando em minhas costas como se estivesse montando um cavalo. O que está escondendo atrás de você? Mei Lin, pensando rápido, soltou os fios de cabelo. Levantando as mãos vazias, tentou parecer inocente, dizendo que não estava escondendo nada enquanto pensava. Imperadores na antiguidade não podiam cortar o cabelo, exceto em luto nacional. Se esse tirano me ver segurando fios de seu cabelo, ele pode simplesmente ordenar que eu seja decapitada. O imperador a encarou cheio de desconfiança. O que ela quer fazer com meu cabelo? Não me diga que está planejando fazer um boneco de vodu? Ele então ordenou, deitando-se novamente. Pegue o leque e vigie com cuidado. Se você ousar subir em mim novamente, eu vou quebrar suas pernas. Enquanto isso, pensava. Vou me fazer de besta para ver o que essa mulher louca está aprontando. Um tempo depois, Mei Lin se aproximou na ponta dos pés e chamou baixinho. Sua Majestade, Sua Majestade. O imperador, porém, fingiu estar profundamente adormecido. Mei Lin então começou a procurar mais fios de cabelo, enquanto pensava que os servos do palácio realmente não tinham direitos humanos, especialmente servindo um tirano como esse, que ameaça punir ou matar ao menor erro. Mas logo voltou a se concentrar em encontrar alguns fios para trocar por incenso de mosquito, pensando que se ele for picado, ela estaria perdida. Deitado em sua cama, o imperador observava Mei Lin com curiosidade, questionando o que diabos era incenso de mosquito. Pouco depois, ele viu Mei Lin encontrar alguns fios de cabelo e os oferecer em troca do incenso. Os fios desapareceram e, em seu lugar, surgiu o incenso. Após acender o incenso, Mei Lin se espreguiçou e se deitou para dormir. Nesse momento, o imperador se sentou, pensando que os mosquitos realmente haviam sumido. Então, meus cabelos podem ser usados para obter essa coisa que repele os mosquitos? Tomado por uma súbita curiosidade, ele arrancou alguns fios de cabelo e imitou Mei Lin. Mas, para sua decepção, nada aconteceu. Quando estava prestes a voltar a dormir, ouviu Mei Lin falar enquanto sonhava.
Ela chamava por sua mãe, dizendo que queria comer a comida dela. Rindo, o imperador pensou que até com um cavalo ela queria competir por comida. Ele entendeu assim porque no antigo dialeto, a palavra mãe soava semelhante à palavra cavalo. Na manhã seguinte, a primeira ordem do imperador foi designar 2 oficiais para supervisionar pessoalmente Kai Feng durante a entrega de suprimentos e dinheiro. Se qualquer desvio fosse descoberto, ele deveria ser executado imediatamente. Em seguida, ele ordenou que o eunuco escolhesse um bom cavalo como presente para Chen Li. Diga que é uma recompensa pela noite passada. O eunuco, confuso, perguntou. Sua Majestade, isso não está certo. Depois de desfrutar de uma noite com uma mulher, deve-se presenteá-la com ouro, prata ou joias. Nunca ouvi falar de alguém que deu um cavalo. O olhar afiado do imperador fez o eunuco silenciar imediatamente. Antes de sair, o imperador acrescentou que somente Mei Lin poderia cuidar do cavalo. Enquanto todos estavam ocupados com suas tarefas, Fang percebeu a presença do eunuco. O que o traz aqui? Perguntou Fang curiosa. Ele explicou. Sua Majestade decidiu presentear Chen Li com este cavalo, como reconhecimento por seu serviço na noite passada. Nossa Senhora está descansando. Sua saúde piorou hoje, mas ela tomou os remédios e agora repousa. Em nome dela, agradecemos imensamente a generosidade do imperador. O eunuco pediu a todas que se levantassem. Fang se aproximou, desejando tocar no cavalo enquanto o elogiava. Que cavalo lindo! Contudo, sua mão foi bruscamente afastada pelo eunuco, que advertiu. O imperador ordenou que, embora o cavalo seja um presente para Chen Li, ninguém além de Mei Lin deve tocá-lo. Sem perder tempo, o eunuco entregou as rédeas a Mei Lin. Enquanto isso, ela pensava ressentida. Por que me dar um cavalo? O cavalo, carinhosamente, lambeu o rosto de Mei Lin, que reclamou. Que nojo! Esse imperador só pode estar querendo me torturar. O eunuco, rindo, comentou. Parece que você e o cavalo vão se dar bem. Assim que o eunuco partiu, Fang lançou um olhar cheio de inveja para Mei Lin. Em seguida, aproximou-se, reclamando. Vocês estão fazendo muito barulho. Chen Li ainda está doente. No entanto, assim que se aproximou, o cavalo deu um coice, a derrubando no chão. Mei Lin reprimiu uma gargalhada, se virou para as outras servas e disse. Chen Li logo precisará tomar seu remédio. Preparem tudo enquanto levo o cavalo ao estábulo. Enquanto isso, Fang, ainda caída, gritava indignada. Alguém me ajude a levantar! No dia seguinte, Chen Li foi ao salão real para prestar seu respeito à imperatriz, que perguntou com gentileza como ela estava se sentindo. Chen Li, por sua vez, respondeu que já estava se sentindo bem melhor. Mei Lin, que a acompanhava, pensou que, depois de ser obrigada a se exercitar a noite toda pelo imperador, era de se esperar que ela estivesse exausta. A imperatriz, no entanto, percebeu que Chen Li ainda estava um pouco pálida e perguntou, preocupada. Tem certeza de que está completamente recuperada? Já instruí você a esperar até se sentir melhor antes de vir prestar respeitos. Chen Li, porém, respondeu. Servir a imperatriz é minha responsabilidade. Portanto, não ousaria ser negligente. A imperatriz sorriu satisfeita. Você entende a etiqueta e também é cortês. Não é à toa que o imperador gosta de você. Eu também gosto. Enquanto conversavam, alguém anunciou a chegada da nobre consorte. Assim que entrou, ela disse: Presto meus respeitos à Sua Majestade, a imperatriz. Mas antes que a imperatriz autorizasse, a nobre consorte já havia se sentado. Devido ao poder e influência de sua família na dinastia passada, a nobre consorte ousava ter uma atitude tão arrogante com a imperatriz. Fingindo preocupação, a nobre consorte perguntou a Chen Li: Você está se sentindo melhor? Mantendo a compostura, Chen Li respondeu: Agradeço a preocupação, consorte nobre. Estou me recuperando bem. A nobre consorte, então, comentou com desdém. Logo que entrou no palácio, você já foi favorecida pelo imperador. No entanto, mesmo não se sentindo bem, deveria vir até o Palácio da Fênix prestar seus respeitos à imperatriz. Em vez disso, você se escondeu, sob o pretexto de estar doente. Me diga, você realmente tem algum respeito pela imperatriz?
Ajoelhe-se agora e admita sua culpa. Ouvindo a nobre consorte tentando dificultar para Chen Li, a imperatriz estava prestes a falar em sua defesa, mas foi imediatamente interrompida pela nobre consorte. Sua Majestade, se não seguirmos as regras no harém, aqui vai virar a casa da mãe Joana, não é? Com um sorriso de satisfação, Meilin virou-se para sair, pensando consigo mesma. Que tolice, eu apenas a assustei um pouco, e ela realmente acreditou em mim. Em seguida disse: Vou entregar isso ao eunuco. Fang levantou-se implorando. Você não pode fazer isso. Vai me matar. Ouvindo isso, Mei Lin se virou irritada. E você não quase me matou agora há pouco? Quando abriu a porta, Mei Lin encontrou Chen Li, cuja expressão estava marcada pela preocupação. Fang, ao vê-la, correu até ela, ajoelhando-se de forma lastimável. Senhora, por favor, impeça Mei Lin. Ela quer me denunciar ao imperador. Ele vai me matar. Eu não quero morrer. Felizmente, a consorte do An interveio. Chen Li está resfriada. Ela recebeu permissão da imperatriz e do imperador para se recuperar no palácio. Por que isso incomoda você? Além disso, essa também é a vontade do imperador. Você acha que o imperador está errado? A nobre consorte, sem ter uma resposta, resmungou e ficou em silêncio. Mei Lin pressionou o botão de pausa. Essa nobre consorte é realmente irritante. Talvez eu devesse dar uma lição nela. Com um sorriso travesso, ela começou a modificar os diálogos. Quem está grasnando como um pato? Isso está me dando dor de cabeça! A imperatriz e a consorte do An ficaram atônitas. A própria nobre consorte também pareceu surpresa com as palavras que saíram de sua boca. Mei Lin, claro, não parou por aí. Logo depois, a nobre consorte começou a bater no peito como o King Kong. A imperatriz permaneceu em silêncio, enquanto Van Fi não conseguiu conter o riso. Alguém chame o médico imperial imediatamente. A nobre consorte não está bem. Mei Lin se esforçava para não rir enquanto pensava. Aguente firme. Chen Li ainda não riu. Então eu, como uma mera serva, também não devo rir. No entanto, assim que saíram do palácio da imperatriz, Chen Li desatou a gargalhar. Ao ver isso, Mei Lin não conseguiu mais se segurar, e as duas começaram a gargalhar ainda mais alto. Enquanto isso, no seu palácio, o imperador examinava um relatório militar urgente. O comandante das tropas, Kai Feng, demonstrou comportamento suspeito e roubou 30.000 taéis dos fundos de auxílio às vítimas, fugindo durante a noite com sua guarda pessoal. Seguindo as ordens de Vossa Majestade, executamos o comandante imediatamente. O vice-comandante Sun Ji-chuan assumiu o transporte dos suprimentos para o sul. O imperador apertou o documento enquanto refletia. Então, aquela mulher louca realmente tem a habilidade de prever o futuro. Se ela previu esse desastre, talvez, com seu dom, ela também possa evitar a minha morte. Mais tarde, o eunuco abanava o imperador enquanto fofocava sobre a vergonha da nobre consorte. O imperador, no entanto, não pareceu surpreso. Mei Lin também estava presente? O eunuco respondeu, surpreso com a pergunta. Como Vossa Majestade sabia? O imperador não respondeu, mas já tinha quase certeza de que Mei Lin estava por trás disso. Mei Lin estava se alongando quando notou a impaciência do cavalo, que batia os cascos no chão. Será que ele está com fome de novo? Perguntou Kiki, observando o comportamento do cavalo. Mei Lin respondeu confusa. Eu já o alimentei pela manhã. Curiosa, ela se aproximou, passando a mão pelo rosto do animal perguntando. O que há com você? Será que ele está doente? Kiki sugeriu. Yu Liu, que estava por perto e observava a situação, disse. Talvez ele esteja entediado. Os cavalos são animais livres, acostumados a correr pelos campos. Mas aqui, ele fica confinado nesse espaço apertado todos os dias. Kiki concordou. Acho que faz sentido. Mei Lin, vamos levá-lo para um passeio? Mei Lin respondeu relutante. Isso daria muito trabalho. Prefiro evitar a fadiga. No entanto, ao olhar para o cavalo, que parecia estar prestes a chorar, sentiu-se culpada e cedeu. Ela então montou no cavalo, que imediatamente se acalmou. Kiki ficou impressionada. Uau! Mei Lin, você fica incrível montando!
Mei Lin sorriu, sentindo-se orgulhosa. De repente, com sua voz irritante, Fang apareceu para implicar. Vocês não têm nada melhor para fazer? Em vez de trabalhar, estão aqui brincando com o cavalo. Vou relatar isso a Chen Li e vocês não receberão o salário do próximo mês. Mei Lin ignorou e apenas pediu ajuda a Yu Liu para descer do cavalo. Mas antes que pudesse colocar os pés no chão, Fang espetou o flanco do cavalo. O animal imediatamente empinou e saiu em disparada. Mei Lin tentou segurar as rédeas, mas o cavalo estava fora de controle. O pânico tomou conta dela ao perceber que não conseguia parar o animal. Ela tentou acionar o botão de pausa, mas não conseguiu acessá-lo devido à falta de concentração. Coincidentemente, o cavalo passou pelo local onde o imperador estava. Ao ouvir os gritos, ele perguntou ao eunuco: O que foi isso? O eunuco, sempre atento, respondeu rapidamente: Majestade, parece ser o cavalo de Chen Li. E parece que Mei Lin está montada nele. Ela de novo? O que será que está aprontando agora? O imperador começou a caminhar na direção do cavalo descontrolado, pensando: se ela cair e bater a cabeça no chão, ela pode morrer. Nem mesmo eu ousei machucá-la. Então, como poderia permitir que um simples cavalo fizesse isso? O cavalo disparava furiosamente, enquanto Mei Lin continuava gritando pedindo ajuda. No momento exato em que o animal passou por ele, o imperador saltou com precisão, montando atrás dela, ordenando que soltasse as rédeas. Com um único movimento, o imperador puxou as rédeas com firmeza, fazendo o cavalo finalmente parar. Mei Lin, ainda tremendo, agradeceu ao imperador. Ele a segurou pela gola e, encarando-a, disse: Se não sabe montar, não se arrisque com brincadeiras perigosas. Ainda em choque, ela não conseguiu dizer uma palavra. Ao descer do cavalo, o imperador notou que sua mão estava manchada de sangue. Você está ferida, disse o imperador, com uma voz mais suave do que o habitual. Mei Lin tocou em suas vestes e percebeu que estava encharcada de sangue. Suando frio, respondeu nervosa: Não, não estou ferida. Ela sabia que o imperador era extremamente meticuloso com limpeza e, se descobrisse que estava coberto de sangue menstrual, certamente ficaria furioso. Aproveitando a parede atrás dela para esconder a mancha, Mei Lin tentou sair discretamente. Afinal, não podia permitir que o imperador visse o sangue em sua roupa. No entanto, ele percebeu suas intenções e, com um movimento rápido, colocou a mão na parede, impedindo sua fuga e ordenando: Vire-se! Resignada, Mei Lin obedeceu e revelou a mancha de sangue. O imperador ficou surpreso, enquanto Mei Lin corou de vergonha. Ela pensou que ele iria puni-la, então tentou argumentar. Majestade, por favor, perdoe-me. Não tive intenção. Não consigo controlar isso. Neste momento, o eunuco apareceu, ofegante. Finalmente encontrei Vossa Majestade. Este cavalo é realmente rápido. Está tudo bem, Vossa Majestade? O imperador respondeu que estava bem e ordenou que o eunuco fosse buscar um manto. Mei Lin viu a oportunidade de fugir e disse: Agradeço, Vossa Majestade, por salvar minha vida. Vou levar o cavalo de volta. Mas ele não permitiu que ela fosse embora. Pouco depois, ele pegou o manto e o colocou delicadamente sobre seus ombros, cobrindo a mancha de sangue. O eunuco, ao testemunhar essa ação, ficou surpreso com o gesto do imperador. Tentando disfarçar, o imperador justificou: Chen Li acabou de se recuperar. Se você se vestir de maneira tão leve, pode pegar um resfriado e infectar ela novamente. Mei Lin, com o rosto corado, agradeceu. Obrigada, Vossa Majestade. Sua bondade é imensa. Kik e Yu Liu correram para encontrar Mei Lin, preocupados. Kik disse: Mei Lin, finalmente você voltou. Está tudo bem? Como é que o cavalo, normalmente tão calmo, ficou tão agitado? Mei Lin respondeu rapidamente que estava bem, e logo perguntou onde Fang estava. Kik disse que ela havia voltado para o quarto para descansar. Mei Lin entregou as rédeas a Yu Liu e ordenou que ele levasse o cavalo de volta ao estábulo. Em seguida, retirou o grampo do cabelo e se dirigiu ao quarto de Fang para confrontá-la. Mei Lin abriu a porta com força, causando um estrondo que chamou a atenção de Fang.
Ela se virou e disse de forma sarcástica: Você voltou cedo. Aquele cavalo está sob sua responsabilidade. Se ele ferir alguém, nem 10 cabeças suas seriam suficientes para pagar por isso. Ignorando os comentários de Fang, Mei Lin trancou a porta. Fang, alarmada, perguntou: O que você está fazendo? Sem proferir uma palavra, Mei Lin cravou o grampo na coxa de Fang, que soltou um grito de dor e surpresa. Então, com frieza, Mei Lin declarou: Eu vi claramente que foi você quem espetou o cavalo com seu grampo. Desesperada, Fang gritou por socorro. Alguém me ajude! Ela está tentando me matar! Do lado de fora, várias pessoas ouviram os gritos e começaram a bater na porta, tentando acalmar Mei Lin. Mei Lin, por favor, tenha calma. Ela é a criada favorita da senhora. Se você mexer com ela, vai se encrencar. Tentando intimidar Mei Lin, Fang disse: Você ouviu? Você não tem medo que eu conte tudo para Chen Li? Mei Lin, com um olhar frio e desdenhoso, respondeu: O que você vai dizer? Que você espetou o cavalo dado pelo imperador, fazendo-o enlouquecer? Você tem ideia de quem o cavalo quase atropelou? Foi o próprio imperador. Os olhos de Fang se arregalaram de medo, enquanto ela tentava se defender. O cavalo é seu. Não tem nada a ver comigo. Você não tem provas. Mei Lin retirou o grampo da cabeça de Fang, que ainda estava manchado de sangue. Quer provas? Eu vou levar isso ao imperador. E a corte imperial e o Ministério da Justiça te darão as provas que você deseja. Desesperada e com os olhos marejados, Fang suplicou, agarrando a roupa de Mei Lin. Por favor, não foi de propósito. Eu juro que nunca mais farei isso. Mei Lin lançou um olhar calculista, esperou um momento e disse: Nós duas somos servas. Nossas vidas já são difíceis o suficiente. Eu não quero te perseguir, mas você continua causando problemas para mim. Se eu te perdoar tão facilmente, temo que você se tornará ainda mais arrogante. Se você quer que eu te perdoe, tem uma condição. O que você quer que eu faça? Perguntou Fang, com a voz carregada de preocupação. Escreva uma carta confessando sua culpa, explicando claramente que o incidente de hoje foi causado por você. Assine e deixe sua digital. Se você não causar mais problemas, prometo que não entregarei essa carta. Ouvindo essa exigência simples, Fang prontamente respondeu: Eu escrevo, eu escrevo! Pouco depois, a carta de confissão estava pronta, com a digital de Fang no final. Ela entregou a carta a Mei Lin, que leu calmamente, dobrou-a cuidadosamente e sorriu. Não foi você mesma quem perguntou se eu tinha provas? Fang olhou confusa para Mei Lin, que ergueu a carta entre os dedos, dizendo de forma zombeteira: Aqui está sua prova. O semblante de Fang escureceu. Incapaz de encontrar palavras, somente pôde dizer: Você. Chen Li, surpresa, olhou para Mei Lin e perguntou: O que está acontecendo aqui? Mei Lin desviou o olhar com desprezo. A santa voltou. Depois de ouvir a história de Mei Lin e ver a carta de confissão, Chen Li, normalmente calma, estava visivelmente irritada. Você realmente fez isso? Sem mais desculpas, Fang ajoelhada suplicou. Senhora, eu sei que errei. Eu estava com inveja de Mei Lin e agi impulsivamente. Quando estávamos fora do palácio, a senhora sempre confiava em mim. Mas desde que chegamos aqui, você tem confiado mais em Mei Lin, e eu fiquei de lado. Por favor, perdoe-me. Enquanto Fang falava, Mei Lin permanecia indiferente, mas Chen Li começou a se comover. Percebendo isso, Fang agarrou o braço de Chen Li e implorou: Senhora, eu cuidei de você por tantos anos. Por favor, tenha piedade e perdoe-me. Chen Li ainda não estava convencida. Você deveria pedir desculpas a Mei Lin, não a mim. Vendo uma chance de redenção, Fang se dirigiu a Mei Lin. Mei Lin, por favor, me perdoe. Eu realmente não farei isso novamente. Mei Lin, sem olhar para Fang, pensou: Você só sabe se fazer de coitada para manipular os outros. Esse truque já está velho. Vendo que Mei Lin não respondia, Chen Li pegou a carta de confissão e disse: Vou manter esta carta comigo. Se Fang cometer outro erro, entregarei a carta ao imperador. Está de acordo, Mei Lin? Embora relutante, Mei Lin não podia desafiar Chen Li,
Então respondeu friamente. Sim, senhora. Chen Li então se dirigiu a Fang. Você perdeu toda a sua dignidade. A partir de hoje, você não será mais a supervisora dos servos. Mei Lin assumirá esse posto. Ouvindo isso, a irritação de Mei Lin diminuiu e ela se sentiu um pouco mais satisfeita. Ser a supervisora dos servos não é tão ruim. Nesse momento, a consorte do An entrou pela porta, chamando por Chen Li. Irmã, vim te convidar para comer. Mas no caminho, encontrei alguém da sala dos registros. Sabia que o imperador escolheu você novamente? Chen Li ficou pálida. Mais uma noite de exercícios, pensou. Assim como ela temia, os comandos do imperador podiam ser ouvidos do quarto. Levante a perna, ajuste a respiração. Ele continuou. Seu pai me pediu para cuidar de você porque você tem uma saúde frágil. Isso é por falta de exercício. Mei Lin, que estava do lado de fora, ouvindo tudo, pensou. O pai dela disse para cuidar dela na cama, não para fazer exercícios. Nesse momento, o imperador abriu a porta abruptamente, assustando Mei Lin. Majestade, eu não ouvi nada, estava caçando mosquitos, disse ela nervosa. O imperador não respondeu. Simplesmente a puxou pelo colarinho. Venha comigo, ordenou. Enquanto era arrastada, Mei Lin pensava que não queria ler mais relatórios. No entanto, para sua surpresa, o imperador anunciou que ela deveria registrar todos os assuntos abordados nas audiências da corte. Ele explicou que os escribas estavam doentes, e por ser inteligente e perspicaz, ela fora escolhida para o trabalho. Secretamente, ele esperava descobrir mais informações sobre o futuro com sua presença nas audiências. Mei Lin tentou recusar, argumentando que tinha muitas tarefas no palácio e poderia cometer erros. Mas o imperador não aceitou. Se você ganhar no jogo de pedra, papel e tesoura, pode pedir o que quiser. Se perder, deve obedecer minhas ordens, propôs ele. Surpresa, Mei Lin aceitou o desafio. Eles jogaram 3 rodadas e ela perdeu todas. Você perdeu, disse o imperador, satisfeito. Frustrada, Mei Lin contestou. Essa rodada não conta. Vamos jogar novamente. O imperador, irritado, perguntou. O que você disse? Ela repetiu de forma desafiadora. Eu disse que essa rodada não conta. Você está surdo? Furioso, ele queria puni-la. Mas nesse momento, Mei Lin voltou no tempo. Confiando em seu conhecimento do passado, ela pensou que o imperador jogaria pedra na primeira rodada e papel na segunda. No entanto, o imperador, capaz de ler seus pensamentos, jogou papel e tesoura. Sentindo que algo estava errado, Mei Lin pensou. Por que ele não jogou o mesmo de antes? Será que sua configuração de personagem é vencer em pedra, papel e tesoura 100 vezes? Teimosa, ela retrocedeu o tempo novamente, voltando ao momento exato do início do jogo. Desta vez, com a mente em branco, jogou aleatoriamente. Eu ganhei! Gritou ela alegremente. Mei Lin, feliz, exigiu sua recompensa. Você disse que se eu ganhasse, poderia pedir qualquer coisa. O imperador, relutante, concordou. Eu sou o imperador. Minha palavra é lei. Animada, Mei Lin começou a fazer seu pedido, mas foi interrompida pelo imperador. As regras do palácio são diferentes. Quem perde mais rodadas é o vencedor. Indignada, Mei Lin protestou. De onde veio essa regra, Sua Majestade? Isso é claramente trapaça. O imperador respondeu com a maior cara de pau. As regras deste mundo são todas determinadas por mim. Sem palavras, Mei Lin não teve escolha a não ser aceitar. O imperador, então, ordenou que ela se disfarçasse de eunuco e o acompanhasse nas audiências. Surpresa, ela perguntou. Você acha que eu posso me disfarçar de eunuco com este corpo? Envergonhado, o imperador percebeu que seria impossível. Sentindo-se vitoriosa, Mei Lin acrescentou. Sua Majestade, não é que essa serva não queira ajudá-lo. É apenas que minha condição física tem muitas limitações. Rapidamente, o imperador pensou em outra solução e apontou para a mesa. Intrigada, Mei Lin observou a ação dele. Depois de pensar por um momento, ela disse: Sua Majestade, não está dizendo para eu me esconder debaixo da mesa, está? Ele concordou. Imediatamente, incontáveis xingamentos vieram à mente dela. O imperador ouviu tudo e disse irritado:
Ou você se esconde debaixo da mesa ou perde a cabeça. Escolha. Assustada, Mei Lin murmurou. Prefiro me esconder debaixo da mesa. O imperador sorriu satisfeito. Boa escolha. Mei Lin gritou em sua mente. Imperador tolo! Você não me deu escolha! No dia seguinte, a consorte nobre estava irritada por ter que esperar pela imperatriz, quando percebeu que Chen Li não estava no seu lugar. Ao lado dela, a consorte Li provocou. Nós não somos como ela. Após cada noite com o imperador, ela sempre recebe permissão para não comparecer à audiência matinal da imperatriz. A nobre consorte apenas resmungou e ficou em silêncio. Na corte, o eunuco anunciou o início da sessão. Alguém tem algo a reportar? Um ministro disse. Imperador, ontem à noite observei os astros e notei uma anomalia. Recomendo uma cerimônia para afastar os espíritos malignos e proteger o país. Enquanto isso, ninguém sabia que Mei Lin estava escondida debaixo da mesa, ouvindo tudo. Ela lutava para acompanhar o que o ministro falava, pensando: será que ele não pode falar mais devagar? Como se escrevem essas palavras complicadas? Mei Lin então olhou para onde não deveria, o que a fez corar intensamente. O imperador, lendo seus pensamentos indecorosos, refletiu: você realmente não pensa em nada útil, não é? Um ministro começou a falar sobre a execução do general Kai Feng. Ele achava que o imperador deveria ter sido mais leniente, considerando os anos de serviço do general. O imperador, aborrecido, explicou. Kai Feng fugiu com 30.000 taéis destinados à ajuda humanitária. As provas são claras. Ele mereceu a morte. O imperador chamou o eunuco para apresentar as evidências. Após ler o relatório, o ministro ajoelhou-se imediatamente. Eu sou culpado, disse ele com a voz trêmula. Confiei cegamente em Kai Feng. Perdoe-me, majestade, por duvidar do seu julgamento. O imperador, magnânimo, perdoou, mas avisou. Quem desviar fundos e negligenciar o povo não será perdoado. Ele então bateu na mesa, assustando Mei Lin. A corte ficou subitamente em silêncio, e Mei Lin, preocupada, manteve a boca fechada. Logo em seguida, alguém comentou. Parece que ouvi uma voz feminina agora há pouco. O imperador, pensativo, olhou para baixo e logo deu um leve chute em Mei Lin, enquanto pensava: o que você está fazendo? Quer ser descoberta? Mei Lin pensou ressentida. Se você não tivesse batido na mesa, eu não teria gritado. O pé do imperador tocou no ombro dela. Foi então que Mei Lin, já sem paciência, beliscou a coxa dele com força. O imperador estremeceu e soltou um gemido, fazendo com que os ministros ao redor olhassem perplexos enquanto o imperador pensava: como ela ousa me beliscar? O eunuco ao lado ficou preocupado e perguntou o que aconteceu. Ele, com vergonha, cobriu a boca e tossiu. Não é nada. Mei Lin, sob a mesa, sorriu triunfante ao ver o imperador em apuros. Bem feito! Isso é por ter me chutado. De repente, ela ouviu um som de farfalhar próximo a ela. Ao se virar, viu uma barata enorme bem diante dela. Mei Lin levantou gritando e derrubou a mesa com um estrondo. Os ministros ali presentes ficaram incrédulos com a cena. Mei Lin se agarrou no peito do imperador e, com a voz trêmula de medo, disse: é enorme! É enorme! É realmente muito grande. Os ministros, tendo a ideia errada, ficaram vermelhos, boquiabertos com a cena. O imperador, pé da vida, lutou para manter a compostura e gritou: audiência encerrada! Mei Lin, de cabeça baixa, era repreendida pelo imperador. Eu pedi para você registrar os assuntos da corte, e o que você fez? Beliscou minha coxa, derrubou a mesa e pulou em cima de mim. No que você estava pensando? Mei Lin, ainda ajoelhada no chão, murmurou. Eu não fiz de propósito, mas aquela barata era realmente muito grande. O imperador, com uma expressão de desprezo, respondeu. Por que você tem tanto medo de barata assim? Por acaso elas podem te comer? Mei Lin, com lágrimas nos olhos, retrucou. Todo mundo tem medo de algo. O imperador também tem algo que teme, não tem?